propósito de seguir de mãos dadas com você. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Conexo Mulher. E hoje nós temos uma convidada muito especial, Alessandra Savuski. Acertei. Ai, que ótimo. Ela é pedagoga, hoje ela é diretora da Escola Grace, pós-graduada em neuropsicopedagogia, casada, mãe de 2 filhos. E nós vamos bater um papo muito gostoso falando um pouquinho sobre educação, não é verdade? Isso mesmo, Vanessa. Seja muito bem-vinda, Grace. É um prazer. Opa, Alessandra, né? Já puxei até o Grace aqui, olha só, né? Mas tá valendo. Já virou Alessandra Grace? É bem isso. Já virou sobrenome. Não é verdade, né? Mas o prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite, né? E que a gente possa aí trazer um pouquinho mais, agregar aí aos nossos ouvintes, né? Esse é o desejo a quem vai assistir esse podcast, de alguma forma acrescentar alguma coisinha, né? Com certeza. E eu acho que esse assunto é muito importante. Isso mesmo. Né, Alessandra? Falar de educação hoje em dia, né? Mesmo. Falando de princípios, de valores, eu acho que esse é um dos nossos grandes diferenciais. E quando a gente fala de legado, é o que a gente pode deixar para o futuro, não é verdade? Isso mesmo. Tem coisas que a gente não consegue escolher, né? Sim. Elas acontecem na vida. Mas tem outras que a gente pode fazer escolhas sábias. E a educação é uma delas. É um investimento que é garantido o retorno, né? Com certeza, falou tudo. Quando a gente fala, a gente brinca um pouquinho às vezes, mas eu falo que educação é o que a gente pode deixar de verdade para os nossos filhos. Isso né? mesmo. Porque é a única coisa que esse não tem como tirar. Exatamente. Então, por isso que é tão importante a gente focar muito numa educação de qualidade, com valores, com princípios. Isso mesmo. Se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que começar com a educação, não é verdade? Isso mesmo. Mas vamos conversar aqui um pouquinho, conhecer um pouquinho mais sobre a Alessandra. Então, me conta um pouquinho, quem que é a Alessandra? Então, eu sou a Alessandra, tenho 52 anos, sou casada, mãe do Matheus, de 33 anos, da Gabriela, de 27. Olha só! E agora você vó, ai, que ela delícia! tá grávida. Parabéns! A gente tá muito feliz, né? E o meu esposo Marcos, aí num casamento também já de 35 anos. E na área da educação desde a vida toda. Olha né? só. Comecei aí bem cedo e é uma vocação, um chamado mesmo. Né? Trabalho ali na Grace, tenho esse trabalho já na área de educação por princípios cristãos já há alguns anos, né? Um chamado aí específico. Ai, que ótimo, que ótimo. E me conta um pouquinho, você começou você falou desde sempre na área da educação. Isso, foi algo bem interessante, porque desde pequena, aquela coisa de brincar de escola, Sim, né? sim. De quadro de giz, escrevendo no guarda-roupa da mãe, e escondido para ninguém ver o pó de giz. Sim. E dali foi, né? Fiz o magistério, pedagogia, e daí pós-graduação, e muito cedo em sala de aula, né? Trabalhando desde o maternal até classes alfabetizadoras e maiores. E aí comecei em escolas, né, que não eram confessionais. Entendi. Eram escolas que não tinham essa linha, mas eu acabei, por um chamado específico da parte de Deus mesmo, tudo foi se encaminhando para que eu entrasse nessa linha de uma educação voltada mais para princípios e valores cristãos, sabe? Então, tem aproximadamente 18 anos que eu trabalho em escolas cristãs. 100% cristãs, sabe? E tem sido assim um presente conseguir unir a educação com os valores bíblicos. Tem sido um realizar pessoal que daí eu consigo derramar sobre os alunos, os professores. Muito bom. Não, verdade. Verdade, e a gente percebe quando você fala, que você tem um carinho, que você tem... eu falo que é uma luz divina. Vem, é um chamado especial. Sim, chamado especial, sabe? Porque foi algo assim muito
muito da parte de Deus mesmo, porque quando eu tive essa oportunidade de trabalhar numa escola cristã, foi algo muito específico. Eu tinha outras portas abertas em escolas grandes de Curitiba, e aquela coisa, não, meu sonho é trabalhar concursada, não, meu sonho é uma escola grande de Curitiba, passar, né, numa escola bem... E por fim, aí não, tua trajetória é outra. E a gente diz não para aquelas oportunidades, para aceitar, né, um chamado específico, assim. Então, foi muito especial esse trilhar, né, na educação e com foco, um diferencial ali nessa abordagem por princípios cristãos. Bom. E você começou em qual escola? Então, conta um pouquinho, né? Eu comecei, sempre eu venho de uma, eu sou, né, cristã propriamente, então sempre trabalhei muito com crianças na igreja, né? E dali tinha uma escola cristã na Kennedy, né? Hoje ela não existe mais, a Escola Evangelium, e ali era uma escola que eu passei e vi e desejei. E ali uma amiga acabou me indicando, e eu comecei ali como professora, e aí fui como orientadora educacional e depois assumi a direção, né? Essa escola acabou fechando, eu fiquei ali por algum tempo, mas por algumas questões ali, né, ela acabou encerrando o seu trabalho, e fui para a escola que eu estou hoje, que é a Grace, que já faz 8 anos, né? Então, esse foi o chamado específico nessa linha cristã. E as demais outras escolas foram escolas com passagem mais a nível de estágio, passagens mais rápidas, né? Mas havia um sonho de prefeitura de Curitiba, aquela coisa, mas por fim acabou não acontecendo, né? E hoje eu estou ali erguendo essa bandeira mesmo da educação, né? De que realmente a gente precisa de um país melhor, e essas pessoas, esses alunos, essas crianças, essa geração precisa ser formada, né? E a gente fala muito sobre isso, né, Alessandra? Da importância da educação nos dias de hoje. Exatamente. Cada vez mais. E cada vez... E quanto menores, melhor. Isso. Eu acredito que essa questão de valores, de cultura, e a gente sabe que se a gente realmente quer transformar a nossa cidade, a gente fala a nossa comunidade, cidade, o nosso país, a gente precisa realmente começar com uma educação de qualidade. Isso. E que vai além do conhecimento de conteúdo. Isso. Eu acredito muito na importância dos valores, de princípios, porque eu acredito que esse sim vai ser um dos nossos grandes diferenciais. Até porque conhecimento por conhecimento, hoje em dia com inteligência artificial, a gente fala que o acesso, rápido, né? ele é muito fácil, ele é muito rápido. Então a gente precisa trabalhar em cima de valores, a gente precisa trabalhar em cima de inteligência emocional, né? Dessa questão de sociabilidade, porque isso é muito importante, de respeito. Acredito que esse vai ser realmente um dos grandes diferenciais aí para o nosso futuro. Isso mesmo. Porque o que a gente vê hoje com tanta informação, as relações ficaram comprometidas, né? E, consequentemente, a formação do caráter, o olhar para o outro, a misericórdia, o amor, ficou um pouquinho mais adormecido, né? E a gente precisa ter esse cuidado para que a gente não traga para essa geração o individualismo tão grande, né? De estar só no meu quarto, com o meu celular, com as coisas que eu gosto, me conectando com o outro lado do mundo, mas com ninguém dentro da minha casa, né? Aquela coisa de manter o tempo de família, de mesa, de se assentar com os pais naquele almoço de domingo, onde tem a maionese, né? O franguinho assado, e a gente pode ali partilhar do que foi a semana, de conversar. Isso a gente não pode abrir mão, né? E a escola precisa despertar cada dia mais, junto com as famílias, essa humanidade mesmo, não deixar com que essa geração se isole, né? Ainda mais com telas, né? A gente fala hoje muito essa preocupação com as telas, né? Isso seja celular, mesmo. computador. Hoje em dia eles têm tanto acesso, e realmente tomar esse cuidado para que não fique só um mundo virtual,
e que se percam as conexões verdadeiras. Isso mesmo. E eu acredito que esse vai ter que ser realmente um dos pontos mais importantes aí com essa nova geração. É isso verdade, mesmo. Alessandra? Até a gente tem, né, as leis saindo realmente de que o celular não seja utilizado dentro da instituição, Sim. da escola, Uhum. porque precisa ser um espaço social, Sim. né? Que ali na escola, às vezes a gente ouve a frase muito comum em reunião de pais, né? Mas meu filho não é assim em casa. Uhum. E a escola, de fato, é esse ambiente que tem esse papel de mostrar Sim. coisas que muitas vezes em casa não vão aparecer. Né? Os conflitos que tem na hora do intervalo, por uma atividade, por um trabalho em grupo, esses conflitos em casa não vão aparecer, mas na escola aparecem. Sim. E é por isso que a escola e a família têm que ter essa unidade, essa aliança, Perfeito. para que as crianças não procurem a incoerência e nela, né, se percam na incoerência da família e da escola. Por isso que a gente tem que ter essa mesma linguagem, esse cuidado. Esse alinhamento é fundamental. Alinhamento fundamental entre família e escola. Perfeito, perfeito. E eu acredito muito nessa importância. Também tenho 2 filhos hoje e a gente sempre tem essas reuniões junto com a escola, onde eu sempre comento, né? Para mim é muito importante. Eu falo, gente, conhecimento é importante, mas essas questões da sociabilidade, de valores, de saber respeitar, de entender o seu momento, de entender e respeitar o próximo. Eu acredito que realmente a gente tem que caminhar para esse lado. E me conta um pouquinho, Alessandra, dentro da escola Grace, né, de escolas cristãs, às vezes as pessoas não fica tão claro, né? Me conte um pouquinho qual que é o grande diferencial da escola Grace ou de uma escola cristã para uma escola tradicional. Olha só, o que eu sempre penso e falo, né, não existe escola neutra. Quando a família procura uma escola, ela vai comprar ali, né, na recepção da escola, ali no momento comercial, ela vai estar comprando um pacote chamado educação. Então, isso é o que toda escola se propõe a oferecer, né? Um nível de educação com excelência, com qualidade, preparando para a vida, não só para os livros, né? Uma formação integral. Então, isso é uma proposta em geral de toda a escola. Mas, em uma escola cristã, o que vem junto mais nesse pacote, né? Então, por exemplo, na Grace, a gente tem muito claro que a educação e a palavra de Deus, elas fazem uma combinação perfeita, né? É um juntar de proposta ali, onde você coloca uma cosmovisão bíblica em tudo que a criança vai ser ministrada dentro da escola. A gente fala, essa cosmovisão é como se colocasse um óculos, né? Aonde você vai trazer as coisas a nível de como a palavra de Deus, como a Bíblia fala. Então, por exemplo, a gente tem lá o momento do intervalo deles. Uma vez por semana, a gente tem o Recreio Vida, onde eles têm uma oportunidade, os alunos que desejam vão ser ministrados, vão cantar louvores, a gente ora com eles. Ali uma criança, eu estou com uma situação dentro de casa, a gente vai orar, né? Todos os dias eles têm um período de devocional, 15 minutos, onde a professora ora com as crianças, ministra a palavra de Deus, os valores, os conflitos que eles têm, né? Muitas vezes eu briguei, eu queria, eu bati, eu empurrei, né? Sem legalidade, porque a gente tem que ter um fio tênue aí para a gente não ultrapassar entre um legalismo, mas realmente a religiosidade, né? E o valor cristão. Então, assim, por que você fez isso? O que você sentiu? Eu senti raiva, por isso que eu bati, né? Mas o que é esse sentimento? Ali a gente trabalha com os sentimentos, a gente traz a luz da palavra de Deus, que é essa cosmovisão bíblica. O que a Bíblia diz sobre isso? Que isso vai dar ruim no final, né? Se não houver perdão, vai dar ruim no final. Esse perdão não precisa ser imediato, você pode pensar sobre ele e a gente volta a conversar. Então, a gente vai trabalhando com eles realmente sobre o que a palavra de Deus diz sobre aquilo, o próprio currículo nosso, né? A gente sabe que todas as coisas
começam em Deus. Então, eu vou estar trabalhando com os alunos um tema de biologia, né? O que daqui a palavra de Deus diz, né? Eu vou trabalhar com eles um conteúdo de história. Então, a todo tempo, a gente está trazendo para eles essa cosmovisão bíblica. Uma criança está doente. Quando eu não tenho uma cultura cristã, a primeira coisa é o remédio. Não, vamos trazer aqui o que ele precisa, é febre, é dor de cabeça. Mas uma escola que ela entende que o manual para o homem ser bem-sucedido é a palavra de Deus, a primeira coisa é a oração. Vem cá, vamos orar por você. Você está com dor de cabeça? Sim, vem cá, a prof vai orar por você. Ou seu colega, as próprias crianças, oram pelo outro, né? E ali eles ministram, e ali a palavra de Deus, né, é falada, a gente sempre conversa com eles. E aí vem todo o atendimento, né? Aí vem o remédio, vamos ligar para os pais, mas essa cultura cristã, né, da presença de Deus, do perdão, da oração, da amizade, do palavrão, porque eles falam. Em escola cristã também se fala palavrão, mas o que a gente pensa sobre isso? Então, a gente sempre fala, né, o que faz a diferença quando você trabalha numa escola por princípios são os adultos, porque eles vão estar ali fazendo as intervenções, orientando, trabalhando o coração, que é o que dá trabalho, né? A educação, ela é trabalho de formiguinha, porque ela é todos os dias um pouquinho. Então, eu chamo uma construção. Eu chamo, eu converso, eu explico para aquela criança, eu ouço ela. Eu preciso dar voz para essa criança, para ela falar. A escuta ativa é fundamental nesse Exatamente. momento. O que você sentiu? Por que você reagiu assim? Por que você agiu assim? Sabe? Então, é algo que é muito especial dentro da escola. Essa individualidade, esse cuidado com o coração. Porque se a gente quiser tratar comportamento, é fácil. Não faça, não suba. Né? Agora não, mas quando eu quero tratar coração, aí eu paro, eu escuto, eu ministro o que a palavra de Deus diz, eu tenho tempo para essa criança, e a gente busca muito isso, sabe, Vanessa? Muito mesmo. Esse é um diferencial. As nossas festas também, Dia dos Avós, a gente trabalha honrando os pais, a autoridade do pai, tudo que a mãe faz, os avós também. Tem o dia lá que a gente faz o cafezinho e todos os alunos trazem os avós para a escola. Ali a gente faz cuequinha virada, faz chazinho, fala para os alunos da importância dos avós na história deles, sabe? É um trabalho que a gente ama fazer, ama fazer. Um ensino de qualidade com esses valores realmente no dia a dia, sabe? Já estou imaginando esse Dia dos Avós ali, que delícia, que delícia. Exatamente. E a importância da família também. Eu acredito que isso é focar, mostrar a importância de Deus acima de tudo, claro, a importância de uma família bem estruturada, a escuta ativa, tenho certeza que isso é um dos grandes diferenciais hoje, porque a gente precisa escutá-los. Como eles se sentem, né? O porquê daquilo, não é só o não pelo não, né? Eu preciso muitas vezes, tem coisas que você não vai atravessar a rua, não, né? Mas tem outras coisas que a gente precisa parar para ouvir coração, porque sabe o que acontece, Vanessa? Hoje a gente acaba não querendo ouvir, e na adolescência a gente quer ouvir e eles não querem falar. E daí eles ficam jovens e a gente quer que eles conversem. E eles não querem falar. Porque quando eram pequenos, né, eles não tinham essa oportunidade. Então, a gente precisa cuidar disso. E o que você falou agora, Alessandra, é fundamental. Porque, às vezes, o que acontece? Crianças, às vezes até falam um pouquinho demais, às vezes você corta, você poda um pouquinho. E do cuidado que a gente precisa ter nesses momentos, não é verdade? Exatamente. Porque se você
poda, entre aspas, quando eles são pequenos, quando eles se tornam adolescentes ou mais jovens, que você quer que eles falem, daí eles não falam. Isso mesmo. Então, eu acredito que é fundamental o que você falou. E vocês começam lá com eles novinhos, né? A partir de que idade? A partir de 2 aninhos. Ai, que delícia! Vai até o 9º ano. Aham. E esse ano entrando com o ensino médio também, Coisa né? boa. Para poder ter aí um Sim. tempo ainda maior na formação deles antes da faculdade, sabe? Perfeito, É um perfeito. sonho, assim, dos mantenedores poderem ter esse tempo maior mesmo, né? Com os alunos dentro da escola, poder dar esse cuidado, esse olhar numa fase tão difícil que é a adolescência, né? Extremamente importante. Extremamente importante, desafiadora. Então, Sim. vamos segurar ele um pouquinho Um mais pouquinho com a gente. mais, claro, né? claro. Ah, e essa questão de você começar cedo, ela é fundamental também. Isso mesmo. Essa questão de, enquanto eles são pequenos, eles falam muito e a gente precisa aproveitar esse momento. Isso mesmo. Porque depois o tempo vai passando e eles vão se fechando cada vez mais. Isso mesmo. E eu acredito que quanto mais relacionamento a gente conseguir criar e gerar, mais fácil vai ser esse relacionamento e essa continuidade depois. Isso mesmo. A gente vê que essa primeira infância é a base, né? Sim. É a base. Por isso que os psicólogos dizem, né? O tempo de chão. Sim. É aquele tempo que você vai parar, você vai brincar com a criança, porque a Aham. linguagem, né, do pequeno é o brincar, é por onde a gente se conecta com eles. Então, começa nessa base. A gente dando para eles, de pequeno mesmo, né, essa instrução, esse cuidar, esse limite, esse não, né, esse sim quando precisa. E a gente precisa investir nisso. Sim. Né? E essa questão de limites, de novo, eu acho que elas são fundamentais. Hoje em dia, o que a gente percebe muito que, às vezes, numa tentativa de manter um relacionamento tranquilo em casa, às vezes a gente acaba deixando passar um pouco essa questão de limites, né? Essa questão do não, mas a gente percebe o quanto ele é importante. E o quanto é importante ele saber que tem limites, saber que vão haver frustrações, que nem sempre vai ser da forma, né, da expectativa, da maneira como ele quer, porque senão lá na frente, quando isso acontecer, vão gerar situações que ele não vai conseguir lidar com isso. Exatamente. Você sabe, Vanessa, que eu tenho visto que as famílias onde os valores são muito claros. Então, por exemplo, a criança precisa saber os principais valores da sua casa. Esse nós não vamos negociar. Sim. Por exemplo, a mentira. A mentira aqui em casa, filho, tem consequência. O desrespeito. Desrespeito com o pai, com a mãe, tem consequência. Então, essa criança, né, desde pequena, ela tem que ter claro esses valores e ela vai entender conforme o seu processo de desenvolvimento, né? Para a criança de 2 anos de um jeito, de 4 de outro jeito, mas quando esses valores eles são firmes no sentido de serem sustentados, porque como você falou, educar ele dá trabalho. É muito mais fácil pegar o doce no mercado e fica quietinho, né? Ele tá chorando, ele quer o doce, vamos dar que é mais fácil. Sim. Só que uma coisa que a gente precisa pensar sobre a educação, que ela é um plantio diário e que se eu não plantar hoje, eu vou ter uma consequência como pai amanhã. E eu vou ter que olhar para essa criança em alguma fase da vida. Se eu não quiser olhar agora, investir hoje, nesse tempo, eu vou ter que olhar quando ele crescer um pouco. Sim. Ou quando ele estiver na adolescência. E vai dar trabalho. Então, quanto antes, né, os estudiosos até dizem que a educação ela tem que ser como um funil, que você aperta um pouquinho mais quando são pequenos para soltar na adolescência. Né? E se eu não investir tempo agora, em algum momento da vida eu vou ter que investir. Nem que seja quando for adulto, em perder noites de sono, preocupada, se ele chegou, se ele não chegou, com quem ele está, porque eu não investi quando era pequeno. Né? Então, a gente precisa ter esse olhar mesmo, olha, é um investimento, um trabalho de formiguinha, mas vai dar resultado, vai valer a pena.
Com certeza. Vai valer a pena. E é o que você falou, né, Alessandra? Às vezes você pensa, ele é pequeno, mas é a base que é fundamental. Exatamente. Então, essa pré... eu não sei nem como vocês chamam exatamente na escola hoje, porque às vezes vão mudando, né? Isso. Antes era a pré, hoje qual que é a denominação que vocês têm? Maternal, Hoje pré? hoje Depende... baby, júnior, já teve maternal, vão mudando os termos, né? Isso mesmo. Mas hoje é baby, júnior, infantil. Entendi. Que esse seria até o nosso pré, Isso, de antigamente, até né? o pré Até o de nosso pré. antigamente. Isso mesmo. E eu acredito que essa primeira infância, ela é fundamental Isso mesmo. para tudo depois, né? Isso ela é a base. Então, quanto mais sólida ela for, e a importância de você mostrar valores dentro das brincadeiras. Isso mesmo. Porque às vezes a gente fala assim, mas eles estão só brincando. Mas na verdade não é só a brincadeira, é que tem muito aprendizado por trás da brincadeira. Só que de uma forma lúdica para a idade deles. Exatamente. O brincar nesta fase, ele é tão sério quanto para o pai trabalhar. Sim. Porque é a linguagem da criança, né? Então pode ver uma criança que está afastada de você. Você põe um jogo no chão, você se conecta imediatamente, né? Verdade. Só que é nesse momento que eu tenho que ter a intenção de. Sim. E às vezes eu vou ter que aguentar o choro, às vezes eu vou ter que dizer o não. O que gera uma criança teimosa? A criança teimosa é fruto de quando o não vira sim. E de quando o sim virou não. Então, a partir do momento que eu disser não, eu preciso pensar. Por isso que pai e mãe tem que pensar antes, né? Tem que pensar muito antes de falar, né? Antes de falar. Sim, porque depois precisa manter, não é verdade? Eu vou ter que cuidar. Ou então eu vou ter que dizer, filho, me perdoe. Eu errei, eu disse não, mas eu volto atrás e é sim. Mas jamais pela insistência. Sim. Né? Então, esse é um exemplo de que estando junto, conectando ali na brincadeira, que ali ele vai aprendendo a perder, ele vai aprendendo a disputa. É lá no mercado com o docinho, como a gente falou, né? É dentro da casa dos avós, é ali que eu vou estabelecer esses princípios, esses valores. Mas os pais precisam ser esse valor, né? Ter esse valor para mostrar, esse exemplo, esse modelo. Falou tudo, né, Alessandra? A importância do exemplo, do modelo em casa, porque às vezes o que a gente fala muito, né? Eu acredito na importância da escola e em casa. Tem que ter essa conexão. Isso, família junto com a escola, porque quando elas falam a mesma linguagem, fica muito mais fácil para a criança e depois fica muito mais fácil dentro da escola também, né? Eu acho que depois para dar sequência, e esse alinhamento ele é fundamental. Isso mesmo. Não precisa ter essa harmonia, né? A família 20 horas com a criança, a escola 4, né? E muitas vezes, hoje até crianças com mais passam o integral ali na escola, né? Tem crianças que chegam cedinho e vão embora ao final do dia. Sim. Mas essa escolha da escola, por isso que ela é muito importante, porque eu preciso ter essa harmonia. De que lá dentro estão falando, ensinando o que eu creio. E a escola também não está sendo inadequada porque também fala o que a família crê. Sim. Né? E os pais estão dando esse modelo, a escola busca dar o modelo adequado, porque se a gente fala uma coisa e faz outra, aí perdeu. É verdade. Aí perdeu. A importância não é só o falar, é o exemplo, né? Exatamente, é o fazer, é o filho, atende o telefone e diz que eu não tô, né? Então eu tô dando para essa criança um modelo do errado, de coisas que ele vai dizer, mas o meu pai faz. Filho, não fale palavrão, mas eu tô ali ao lado dele falando. Então, esse modelo, hoje a gente precisa investir, né, nessa educação realmente, que é uma educação que dá resultado. Essa educação por princípios, por modelo, né? Com certeza. Modelar esse modelo.
Perfeito, perfeito. E deixa eu te fazer uma perguntinha. Hoje, quando as pessoas buscam, né, a Grace como escola, normalmente elas já têm esses princípios muito fortes em casa, elas já são, né, famílias que já vêm com isso, ou são famílias que às vezes, ou também tem esse caso da família que não tem uma questão muito forte de religiosidade e busca isso numa escola. Me conta um pouquinho como é que tá o teu perfil hoje de público. Olha só, até essa semana a gente fez um levantamento para mandar aos pais, para a gente ver como está o nosso público. A gente tem muitos pais que frequentam, né, uma igreja, que tem os princípios cristãos. A gente tem também muitos pais que têm filhos que os filhos frequentam alguma igreja, os pais não, por incrível que pareça. Os adolescentes em especial, o pai vai e deixa lá na porta e volta a pegar. Isso acontece também. Nós temos também alguns adolescentes e crianças em geral no perfil em que o pai, ele não frequenta, não tem nenhuma religião, mas ele quer que o filho aprenda. Ele quer que o filho me ajude na educação dessa criança por princípios e valores. Isso acontece muito, sabe? Tem pais também que colocaram, às vezes, em alguma instituição que não tinha harmonia com os valores, ou que aconteceu alguma situação, alguma amizade, e colocam lá, olha, por favor, nos ajude a resgatar o coração, a cuidar desse filho. Então, é um perfil, assim, bem diverso, né? E a gente abraça todos, porque a gente tem o entendimento da escola realmente como cada criança que ali está tem um propósito para estar, sabe? E é muito especial. A gente vê coisas assim maravilhosas acontecendo dentro do coração deles, ali fluindo através das atitudes que mudam, sabe? Então tem um perfil bem diverso, mas a maioria são pais cristãos propriamente que vêm, sabe? Entendi. Mas que bacana, fiquei bem feliz em saber que já tem famílias, né, que às vezes estão buscando uma escola cristã justamente talvez por não ter uma base, né, de religiosa mesmo dentro de casa, mas buscar isso para os filhos. Isso é bem interessante, porque vai mostrando que a importância, né, a importância da religião hoje em dia e a fé é muito importante. Eu acredito que a gente precisa trabalhar muito em cima disso. Isso mesmo. É que a gente vive dias, né, em que o amor esfriou. E o amor é a base para tudo na sociedade. Tudo que a gente vê hoje, faltou essa base, né? Porque Deus é amor. Então a gente vê que isso precisa ser plantado no coração do pequeno, da criança, do adolescente. Senão, a gente pode ter uma geração comprometida. A gente vê biblicamente, Vanessa, que quando uma geração não passava para outros valores, você vê na Bíblia que as coisas se perdiam. E ficava anos ali, aquele povo sofrendo, porque os valores não eram passados de uma geração, do pai para o filho, do filho para o neto, né? E isso não acontecia. E quando isso não acontecia, haviam sérias consequências na nação. Então, hoje a gente entende, a gente quer um Brasil, a gente quer os nossos alunos, os nossos adolescentes nas esferas da sociedade. Na música, na arte, na política, sabe? Em diversos, no governo. E para isso, eles precisam ter valores no coração mesmo, como raiz, né? Porque é uma ilustração que a gente sempre dá. Você não vê uma laranjeira gemendo para dar laranja, porque está nela. É natural. Né? Então a gente precisa realmente pôr esses valores desde pequeno, porque daí quando eles forem para a sociedade, para fazer a diferença aí, vai fluir naturalmente, né? Esses valores, que são valores humanos que a gente precisa resgatar e que são a base
para uma nação ser boa, feliz, abençoada, né? Com certeza. E desenvolvimento, né? O desenvolvimento depende da educação também. Isso mesmo. E deixa eu te fazer um questionamento. Alessandra, normalmente eles começam menorzinhos ou você tem bastante caso, alguns casos, por exemplo, que eles vêm no 5º ano ou um pouco mais velhos, né? Como que é essa tua realidade hoje? E você já teve algum caso, por exemplo, de algum aluno que chegou e que de repente ele não tivesse uma base religiosa ou não tivesse esses princípios em casa? Me conta um pouquinho como que acontece. Isso, como que acontece. Então, os alunos que entram na educação infantil é muito difícil saírem. Sim. Muito difícil. Eles já entraram no ritmo e dão sequência, né? É impressionante, Sim. assim como a família não abre mão disso. Sim. É um ensino que depois que você conhece, porque o que acontece? Não é porque é uma escola cristã que ela não vai ter qualidade de ensino. Às vezes isso está muito atrelado, sabe? Não, é cristão. Não tem qualidade de ensino. E a gente tem visto que isso é totalmente... não tem essa necessidade desse encaminhamento. Sim. Isso não é assim, sabe? É avesso realmente. Você pode ter uma escola com ensino de qualidade e com os princípios. E é o que a gente cuida dessas duas pernas, sim, sabe? Do equilíbrio. Do equilíbrio, realmente, eles vão ser pessoas que têm valor, que terão valores, mas também vão estar prontos para competir nas universidades, vão estar prontos para estar nas melhores empresas, falando das empresas e estando aqui nos podcasts da vida. Então, a gente tem esse alvo muito claro. E o que a gente vê? Eles começam e continuam. Mas a gente recebe muitos alunos que estão em outra instituição e que vêm para ali, geralmente, para Fundamental 1, que é do 1º ao 4º ano, né? Sim. No Fundamental 2... Que é a partir do 5º, do né? 5º ano, do 6º ano. Do 6º ano, que daí é o Fundamental 2, os adolescentes chegam ali, eles têm... Porque o adolescente já escolhe a escola, né? Então, eles olham como que vai ser isso. Como que vai acontecer? O que acontece dentro desse lugar, né? E a gente, em geral, eles entram e eles permanecem conosco. É algo bem, bem importante de ser visto, sabe? Porque a gente pega com eles muito assim no caminhar junto. Nós temos um entendimento, Vanessa, de que você precisa ter tempo com o aluno. Então, eu já conheço, né, isso, que a demanda de orientação ao aluno, ela é muito desgastante, porque se você quiser, repito, cuidar de comportamento, é rápido. Não faça mais isso, acabou. Mas a gente não, né? A gente tem a Flávia que trabalha conosco e ela vai horas ali com, às vezes, um aluno, sabe? Então, a gente tem essa busca independente, eles às vezes estão em outras escolas, ouvem falar disso, desses valores, desses diferenciais e vêm. Não, a gente quer conhecer, o meu filho está lá no meio, mas ele vai vir para cá e vai estar com vocês. Então, a gente recebe nas diferentes séries. E quem entra do início acaba ficando ali com a gente. A gente forma, entrega lá no 9º e agora vai ser... Vai ter o ensino médio agora também. Que bom, que bom. E a ideia de vocês é ensino médio progressivo e até o 3º. Isso mesmo, progressivo, vamos até o 3º. Ai, que coisa boa. Muito bom. Muito bom mesmo. E, Alessandra, se você pudesse deixar uma mensagem, assim, para quem está ouvindo a gente sobre... A gente ia bater um papo super gostoso sobre educação, falando da importância da educação cristã, que fala muito de valores e de fé, porque isso é importante hoje, a gente precisa trabalhar em cima disso também. Deixar você dar uma mensagem aqui para o nosso público. Hoje, né, o que eu vou falar mais propriamente com os pais, né? Hoje a gente vê uma atividade muito grande das famílias, né? É o pai que sai cedo, a mãe que sai cedo, volta no final do dia, ou aquela correria do almoço, ou até chega, daí é o balé, daí é o inglês, daí é muita atividade, né? E
E isso muitas vezes gera uma culpa nos pais. Meu Deus, eu estou dando tudo e ao mesmo tempo eu não tenho a presença. Não consigo estar, porque chega uma idade que vira até chofer, né? Leva aqui, leva ali. Bem isso, né? É bem isso. E você vira Uber ali. Algumas mães falam, eu virei chofer, outras eu virei Uber dessa criança. Mas às vezes o tempo a gente não tem conseguido dar, né? E o tempo, ele não volta mais. É uma coisa muito preciosa, porque até o dinheiro, a gente às vezes, nossa, tira o cabelo a pinça quando a gente perde num negócio o dinheiro. Mas a gente acaba trabalhando e recupera isso, muitas vezes. Mas o tempo é algo que não volta mais. Passou, né? E quem sabe os nossos pais, se a gente fosse conversar, eles diriam, nossa, eu faria isso diferente, eu faria aquilo diferente. Eu como mãe, agora já meus filhos adultos, diria, meu Deus, quanta coisa eu faria diferente. Então hoje, quando eu posso, eu falo aos pais, sabe? Não se preocupe tanto em dar, mas em se dar. Sim. Em estar com seu filho, em ter esse tempo de noite, eu vou estar com você, eu vou ler para você, eu vou orar com você antes de dormir, como foi seu dia, conta para a mãe conta, aquela coisa de pôr a mesa, sabe, de conversar, de abrir a mão muitas vezes, de estar ali na frente da TV, do celular, que às vezes a gente está aqui e está aqui, né? E não está daí de jeito nenhum. E nenhum nem outro, né? Nenhum nem outro. Não, aqui, ó, você agora é a prioridade. Então, eu daria esse conselho, sabe? Dê tempo, converse com seu filho, saia tomar sorvete com ele. E isso... realmente vai eternizar, vai marcar, vai fazer a diferença. Dê o modelo, ouça, converse com essa criança, senta com o pequeno, brinca, porque a linguagem dele é o brincar, né? E invista realmente, porque ele será seu filho eternamente. E se o plantio for bom, você vai deitar e dormir quando ele for adulto, né? Mas se a gente... e a gente não vai ser perfeito. E não é essa a proposta. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Porque eu acredito que o que você falou agora é muito importante, né? Porque a gente sempre tem essa sensação de culpa, de não ter sido boa o suficiente, de não ter conseguido entregar o suficiente. E por mais que a gente se esforce, eu acredito que a maioria dos pais sempre tem essa sensação de culpa. Vai dever. Fica tranquila. Nasceu uma mãe, nasceu uma culpa. Nasceu a culpa junto, né? É verdade. Né? Mas eu acho que é só a gente ter a tranquilidade. Dentro do que eu posso, quando eu estou com ele, eu estou com ele, né? Quando a gente chega em casa à noite, eu estou com ele, eu vou dar esse tempo para esse filho, eu vou ouvi-lo, eu vou educar. Às vezes a culpa é tão grande que a gente não consegue dizer não. Não, eu passei o dia fora, como que eu vou dizer não? Mas esse não pode ser fatal se eu não disser, filho, isso não dá. Isso não pode. E às vezes a gente corrige o que vai dar trabalho. Por exemplo, derrubou a xícara, né? Agora eu vou ter que juntar, eu vou ter que enxugar essa água, eu vou ter que juntar, você quebrou a xícara aqui, vem aqui, vai de castigo, porque me deu trabalho. Mas eu não me preocupei em ensiná-lo como pega a xícara. Você não pode pegar a xícara assim. Então, essas coisas que a gente não pode, né, inverter. Sim. Porque me dá trabalho, eu chego junto, eu corrijo. Não, eu vou te ensinar. Então, a educação ela é maravilhosa porque ela nos oportuniza isso, né? Faça de novo, você vai errar, mas eu tô aqui para te ajudar. E a gente vai ter junto tempo, presença. O feriado tá aí, né? Verdade. E dá para aproveitar. Você sabe que alguns anos atrás eu conversei com o pai, Vanessa, e ele falou, eu me sinto tão longe do meu filho. Eu falei, então, sai com ele. Escolhe um dia da semana e sai com teu filho. Sim. Vai no parque, vai jogar bola, vai... Aí, dali passado algum tempo, ele falou, Alessandra, não deu certo. Eu falei, mas por quê? Ele falou, a gente foi pro parque, eu peguei a bicicleta e a gente foi pro parque, chegou lá, a bola,
E nós fomos jogar bola, e ele ficou olhando eu jogar bola e não jogou. Eu falei, mas você perguntou se ele queria jogar bola, né? Porque você saiu e fez um passeio para você. Então, não, vamos lá, filho, nós vamos jogar bola ou nós vamos andar de bike? Né? Falei, meu Deus, Alessandra, uma coisa tão básica. E eu não conversei. E aí a gente precisa entender, porque quando o tanque de amor está abastecido, corrigir não revolta, né? Ah, mas meu filho vai ficar revoltado. Se o tanque de amor está abastecido, você pode ensinar, você pode corrigir, você pode dizer o não, que ele vai dizer, pai, entendi. Ele pode até ficar chateado no momento, mas ele tem entender. Tanque de amor e ele vai entender, ele vai dizer, foi pro meu bem. No final ele entende, pode não ser hoje, mas ele vai. Mas lá na frente ele vai entender e não vai revoltar. Sim. Não vai. Alessandra, fazer uma questão hoje, a gente estava falando muito, né, desse tempo de qualidade, que ele é fundamental. Isso mesmo. E hoje, uma das dificuldades que eu vou falar, até me sinto aqui às vezes como mãe, com a tela, porque hoje a gente está disputando aí com a tela. Isso mesmo. E muitas vezes até falo, vamos brincar, vamos jogar, vamos descer, jogar futebol, vamos descer, jogar bola, vamos fazer alguma coisa em conjunto, mas sempre tem aquela... Ah, mãe, mas agora eu tô jogando. Ah, mãe, mas agora eu tô, né? Seja um videogame, seja um jogo. E hoje, até mesmo com os amigos, eles fazem um formato online. Isso mesmo. E às vezes eu falo que não é muito fácil, né? Às vezes a gente concorrer com as telas. E o que você tem de sugestão e de dica aí pra gente, né? Como que a gente pode, de alguma maneira, tentar substituir? Não digo substituir, porque a gente não vai substituir as telas, mas entrar numa luta aí que não seja tão... Sim, acirrada é difícil, né? Verdade. Olha só, com relação a isso, eu sempre penso que o pai precisa, a mãe precisa dar esse limite, porque sozinho ele não vai conseguir. Não vai. Não, o meu filho, ele é adolescente, ele tem que ter uma autonomia, Eu falo uma frase que às vezes os pais, até, Alessandra, eu falo, o adolescente não é confiável. Cuidado, não confia demais. Porque assim, não, eu falei para ele ficar aqui na tela 1 hora. Eu sei que ele vai desligar. Cuidado, ele está em formação. Sim. Ele é um ser humano maravilhoso que vai dar boa, mas ele está em formação, né? Então, às vezes essa frase, mas não, fica, ele precisa de monitoramento. Sim. Então, o que acontece? Só que a gente precisa prepará-lo. Então, assim, filho, olha, a gente está vendo que está um excesso, está demais. Isso não vai fazer bem. Isso não faz bem neurologicamente, isso não faz bem para a tua saúde emocional. Isso você precisa se conectar, conversar sobre e estabelecer. A partir de amanhã, nós vamos ter tanto tempo e nós vamos desligar. Eu vou pôr um automático no teu celular e ele vai desligar. Que nem grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp, Vanessa, é terrível. Porque ali eles fazem bullying, ali eles se xingam, e às vezes os pais não olham. Não, eu confio no meu filho, ele não vai fazer nada de errado. Ele está numa terra de adolescentes, de formação. Então, eu preciso atender esse adolescente, essa criança. Então, a minha dica é: converse, explique e com segurança delimite. Não é aquela coisa, vem me daqui que já está há muito tempo. Isso irrita qualquer criança. Eu vou desligar a televisão, você está muito tempo no videogame. Venho da cozinha porque eu estou de mau humor e decidi que vou desligar. Não, mas eu preparo. Olha, a partir de hoje, o celular é de tal a tal horário, ele vai desligar automaticamente. Ou o teu jogo é de tal a tal horário, depois nós vamos descer, nós vamos andar. Previsibilidade. Sim, que isso é importante também. Porque isso organiza o cérebro da criança, do adolescente. Opa, eu sei que depois da janta eu não posso mais. Então isso não vai incomodar, isso não vai... No começo, porque isso vira uma... né? Não é fácil, vira um hábito e um vício. E também dar o modelo. Sim.
Porque às vezes eu estou comendo com o celular na mesa e eu não quero que o meu filho esteja. Eu estou deitada na cama e eu não largo o celular. Então, o modelo também é um fator muito importante. Fundamental, né? Ah, mas o celular, você vai ver o meu, mãe, vou ver o seu. O seu pai vê o meu, eu vejo do seu pai. Quando a família tem essa aliança, sim, a criança vai entendendo, puxa, isso é comum, isso é saudável na nossa sim, casa. E é algo natural. Isso mesmo. Não entra como um castigo. Isso. Acho que isso é muito importante, né? É conversado, isso mesmo. Porque às vezes ele sente, não, mas é um castigo. Não, eu Não. acho que é entender a importância dos limites, a importância que isso pode fazer, o que pode prejudicar ele no dia a dia dele. Isso. E talvez não agora, mas quando ele crescer, né, para ele poder entender um pouquinho. Eu acho que é importante explicar os porquês. Como você falou antes, né, Alessandra? Não é dizer não por não. É contar e explicar de verdade, né? Mas entendendo que a autoridade é sua. Sim. Né? Você diz, você explica, mas a decisão é sua. Com certeza. Que é o nosso papel como pais, né? Proteção. Sim, também. Exatamente. Isso. Alessandra, nosso tempo aqui, eu falei, voou o nosso tempo hoje, né? A gente continuaria aqui uma conversa por pelo menos mais meia hora aqui, com certeza. Eu que agradeço. Que bom, foi uma delícia conversar contigo. Muitas dicas aí para nós como pais hoje. Acredito que isso é fundamental. A importância dessa união e desse alinhamento com a escola, porque isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Não é deixar entre só na casal, escola, né? Entre a família, entre o casal, entre a escola. Verdade. Porque o bem maior são os nossos filhos, com né? Com certeza. É o que a gente pode deixar. A gente não negocia eles, a gente pode levar tudo. Né? Os nossos filhos serão nosso maior presente. Né? E que a gente possa, eu acredito assim, que hoje o nosso maior desafio aqui é como pais mesmo, né? Isso deixar nossos filhos ali com uma educação de qualidade, com valores bem acima de tudo, bem encaminhados. Como pessoa, né? Exatamente. Muito respeito. Acho que o respeito é fundamental, é entender, é empatia, é saber ouvir. Saber se colocar também, muitas vezes, porque às vezes, né, eles acabam não falando, mas mostrar que isso é importante. Isso mesmo. Eu falo que às vezes eu até brinco um pouquinho, eu ensinei os meus a argumentarem muito desde pequenos. De vez em quando eles me dão um nó. Eu falei, ensinei muito bem agora, né? Viu só? Mas eu acredito que isso é importante, né? Sim. Eles precisam saber se colocar, ter argumentos firmes, argumentos fortes, entender sempre o porquê. Isso. Sempre se colocar no lugar do outro também, porque respeito é fundamental. Empatia, né? E esses valores cristãos que a gente fala sempre, falar de Deus, mostrar que a gente tem alguém lá em cima que está olhando por nós e que a gente precisa passar isso adiante. A Bíblia tem resposta para tudo, né? Sim. Para tudo, Vanessa, que os pais precisarem, para tudo que os nossos filhos precisarão. Sim. Então não dá para largar o manual, né? Quando a gente larga o manual pode dar problema, então é ali que a gente consulta. Com certeza. Mas muito obrigada novamente. Queria fazer um agradecimento especial aqui também ao Condor, nosso parceiro aqui com o nosso podcast. Muito obrigada. Agradecer também a Flora Pura, que está aqui com a gente também. Hoje, inclusive, nós trouxemos aqui uma lembrancinha aqui para você, em nome da Flora Pura. Uma loja de cosméticos naturais. A gente fala muito da importância do autocuidado, né? E é um autocuidado consciente. Então, muito fica aqui obrigada. Uma lembrança para você. Espero que você aproveite. Agradeço. E a gente fala, Nossa, né? que legal. A gente fala, inclusive, que beleza é se sentir bem. Isso mesmo. Mas não só exteriormente, né? De uma forma física, de uma forma estética. Eu acho que a beleza, ela vem de dentro para fora. Mesmo. Ela vem de coração, ela vem de alma. Isso E quando a gente faz esse trabalho, né? Falando de educação aqui, eu acho que é uma beleza, assim, maravilhosa, né? Isso mesmo. Mas então, muito obrigada. Prazer ter você com a gente. Eu que agradeço. Foi muito especial. Obrigada. E, gente, muito obrigada aqui pela companhia de vocês. E aguardo vocês no nosso próximo podcast. Até mais! Se há algo que nos move desde o começo, é propósito.
Propósito foi o que levou um homem a abrir seu primeiro negócio. Um negócio construído com muito trabalho, coragem e amor, e que se transformou em algo grandioso. Propósito de ultrapassar divisas e abraçar novos clientes, de Curitiba para a região metropolitana, litoral, Campos Gerais, norte e noroeste do Paraná. Propósito para atravessar os limites do estado e chegar a Santa Catarina. Propósito de caminhar em direção a novas oportunidades. Expandimos, ampliamos, adquirimos outras marcas e chegamos à marca de mais de 60 milhões de clientes por ano. Quem tem propósito não para de sonhar. Mas uma coisa não muda: sempre oferecer qualidade, variedade e preço justo. E se chegamos até aqui, foi com o apoio de mais de 13 mil pessoas que acreditam no que fazem, que muito além de produtos, entregam cuidado. Por isso, também é nosso propósito investir em pessoas, desde a contratação até a preparação para a sua evolução profissional. Propósito é estarmos sempre no dia a dia de muitas famílias há mais de 50 anos. Do comércio ao lazer, da indústria ao cuidado com o meio ambiente. Levar economia a quem precisa e buscar qualidade. E seguimos com o propósito de olhar para a frente, investindo em tecnologia, com paixão e esperança no futuro. Com propósito, cuidamos do que é essencial. Nosso propósito está além das gôndolas. Ele transforma, alimenta e acolhe. Propósito de preservar o que mais importa. E não cabe em números. A satisfação de nossos clientes, o bem-estar de nossos colaboradores e o retorno de nossas ações à sociedade. Propósito de seguir de mãos dadas com você.